Olá, então vamos mais para um vídeo aqui da semana. Eu sou Sampaio, eu sou consultor financeiro, educador financeiro, especialista em finanças, para quem não me conhece ainda, tá bem? E hoje eu quero rebater ou repetir, enfim, um assunto que é a independência financeira. Todo mundo fala e eu não sei se isso é claro para todo mundo. Então, quanto mais nós falarmos, melhor fica, tá bem? Mas antes de falar sobre isso, e que hoje eu quero alertar para os passos principais que você precisa dar. Quais são os passos principais? Como romper essa barreira da falta da construção da independência financeira, tá bem? Mas antes disso, te convido para tu ir lá no canal no YouTube. Então deixa o seu like, comente, compartilhe, tá? Se for bom para você, né? E também curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, tá bom? Bom, independência financeira então. Quais são os passos que você precisa dar? Antes de falar nos passos, deixa eu só dizer o seguinte: o que é independência financeira? Independência financeira não é sair de casa, que algumas pessoas podem pensar isso, tá? Independência financeira, então assim, quem já sabe, tudo bem, tá? Só colocar em prática, ou já colocou em prática. Independência financeira é você não depender do governo na sua aposentadoria, ou seja, então, é uma coisa de pensar a longo prazo. Outra coisa é não depender do emprego, porque os empregos estão acabando, tá? Há muito tempo, e eles vão ficar mais raros, o emprego dentro de uma empresa, como de forma clássica todo mundo viu. Então assim, você vai fazer uma construção para não depender disso e também não depender de parentes, né? Porque a previdência privada, ela passa no mundo todo, não só no Brasil, aqui está bastante falado, mas ela passa por um processo de revisão, ou seja, bastante difícil ela cumprir e deixar assim as pessoas no mesmo padrão de renda que tiveram durante a sua vida produtiva. Então essa é a verdade. Então isso é independência financeira, é ser independente de algo que você hoje de alguma forma se acostumou a ser. Tá bem? Então vamos lá. A independência financeira é uma construção de ativos, de investimentos. Quanto mais cedo, melhor. Então, estou falando coisas que são repetidas. Aliás, tem um link de um vídeo ou 2 vídeos que eu já fiz, vou deixar aqui para relembrar também, tá? Que fala em bastante detalhes sobre isso. E isto, infelizmente, ainda precisa ser falado bastante. Bem, mas então, seguindo, por que juntar dinheiro para a independência financeira? Por que juntar dinheiro? Bem, para um objetivo de longo prazo. O que é longo prazo? Longo prazo é, no mínimo, pensar assim, acima de 10 anos. Pode ser 20, 30 anos. Por que 30 anos? Bom, para alguns pode ser isso, é um absurdo. Eu tenho 30 anos, eu não consigo enxergar lá na frente, será que eu vou estar vivo? As coisas acontecem assim, comentadas de várias formas. Mas assim, 30 anos é um período de vida produtiva. Quem começou aos 30, aos 60, teve uma vida produtiva e esse é o período de construção. Se é um jogador de futebol ou de uma atividade assim que ela é mais cíclica, então é mais curto. Mas também o volume é maior, então serve para todas as pessoas dentro da sua área de atuação. Se começou aos 20 anos, então a renda é pequena, mas assim, em 30 ou 40 anos, essa renda é gigante, é milionária até, se souber fazer. Então isso é independência financeira. O que atrapalha a construção da independência financeira? Por que nós não temos isso instalado no mundo todo, se é uma coisa tão simples que eu estou falando, tão óbvia? Bom, a questão é o seguinte, é que tem várias razões, não vou me estender aqui, são razões comportamentais, educacionais e enfim, crenças, a forma psicológica que nós entendemos o mundo, enfim, mas não vamos entrar por aqui, tá? As prioridades, então, elas são compra do carro, da casa, o casamento, os filhos, e isso vai consumindo a renda do seu período de produtividade. E não sobra para independência financeira. Então está aí a questão que está, digamos assim, impedindo. Independência financeira seria, então, um primeiro objetivo, tá?
Então, por isso, juntar dinheiro, pensar no longo prazo, não só curto prazo. Não quer dizer que você não vá fazer essas coisas, não vai ter a sua casa, o seu carro. Sim, é possível, desde que não comprometa a independência financeira. Essa deveria ser a lógica. Bem, aqui uma ideia, ok? Como juntar dinheiro, então? A regra 60, 20, 20, tá? Você pode fazer a sua regra, adequando isso aqui, se você quiser fazer 60, 10, 30, melhor ainda. O que é o 60, 20, 30? 60 são você pegar do seu dinheiro, 60% dos seus deixar para os gastos de necessidades, é a sobrevivência. E os outros 40% vai ser dividido da seguinte forma, ou seja, 60 nessa conta aqui é para as necessidades, é a sobrevivência, é moradia, comida, transporte. 20%, então 60 mais 20, o que é os outros 20? Tá, a primeira, os 60 é necessidade, os 20 eu digo são as vontades. Vontade está relacionada a um estilo de vida, aquela coisa coisas da moda, aquelas viagens eventuais, enfim. Então, 20 aí. E 20%, o restante, para fechar 100, seria a independência financeira, o investimento. Você pegar e guardar sempre para 20%. Essa regra é simples, né? E a questão é tão simples, mas a questão do comportamento termina boicotando o que seja executado. Então, o que acontece? Se gasta acima da renda e se financia essa diferença. Então, se você tem, por exemplo, uma renda de 100 e você gastou 130, esses 30, eles têm que ser financiados. E aí, nesse valor de 30 financiado, você vai pagar juros. E os juros soma-se a essa necessidade. E aí começa um processo de condenação da independência financeira. Então, assim, o que não deve ser feito é gastar mais do que a renda, óbvio, né? Tudo aqui é muito simples e muito óbvio, né? E fazer dívida. Fazer dívida é outra coisa, então, fazer dívida para sustentar uma situação digamos assim, de vontades, né? Por descontrole. A falta de orçamento é o outro ponto que leva ao descontrole. Então, não ter um orçamento é uma forma de você estar, na verdade, de forma inconsciente até se permitindo entrar nessa situação de dificuldades e de contaminação e de não ter essa situação futura desejada e ideal, como a gente está falando nisso. Então, a falta de planos e falta de objetivo é, em síntese, o que acontece e que não deveria faltar. Cuidados, então, é fazer dívida de longo prazo. Aqui é o seguinte, em relação a aqueles 20% que eu falei, os 60% para gastar com necessidade, 20% para gastar com as vontades e os 20% lá que seria para investir. Esses 20%, se você gastar com financiamento da casa, que normalmente é longo prazo, ou com carros longo prazo, ou enfim, todos os longo prazo, você, enquanto não concluir isso, não sobra para o investimento. E aí que acontece o jogo do perder o tempo de concretizar esse grande objetivo que é a independência financeira. Bom, então compromete os planos de acumulação, em outras palavras. E quase encerrando aqui, então, uma ideia de como é que você faz um exercício, tem vários exercícios, tem algumas planilhas que quem tiver interesse pode me pedir depois, eu de alguma forma faço chegar até você, de simulações. Então, por exemplo, aqui, enquanto eu estou falando, aqui na sua tela vai estar um card mostrando o que eu estou falando. Por exemplo, só como exercício, para ver como é que a gente faz, por exemplo, para juntar 70 mil, imaginando que você se convenceu que é possível e que é importante ter essa meta. Então, 70 mil podia ser 100, podia ser 500, podia ser 1 milhão, tá? O valor aqui é simbólico. Então, imagina a situação, você tem uma renda mensal, acompanha aí comigo, você tem uma renda mensal e pensa na sua renda, mas nesse exemplo aqui é 6 mil, as suas necessidades é 60%, as suas vontades são 20% e sobrou 20% para investir. 20% de 6 mil é 1.200, tá? E, então assim, você tem esse 1.200 aqui. Agora você quer saber o seguinte, eu quero chegar a 70 mil. Quanto tempo eu preciso esperar? Aqui eu estou usando uma calculadora financeira, tá, para simplificar. Então vai chegar à seguinte conta, você vai precisar de 53 meses para você juntar 70 mil reais. Isso poderia ser para a entrada de uma casa, poderia ser para comprar um carro, poderia ser para a sua independência financeira, para você ter uma ideia de quanto que é isso no futuro.
tá? Então, assim, você chegou a 53 meses. E olha só o interessante. Aí, nesses 53 meses, você tem a seguinte conta. 1.200, que é o que você vai guardar, vezes 53, você tem 63.600, que é o dinheiro guardado. E tem de juros acumulados 6.400, para dar os 70 mil. Então, quando você guarda, você tem os juros a seu favor. Agora, se você não guardou e financiou, você tem a compra que você fez e o juro que você paga para um terceiro. Ficou mais claro agora a importância de não ter dívida e substituindo isso por um planejamento e fazer um investimento? Essa é a ideia. Conclusão. Número 1, tem um orçamento, mês a mês. Vá lá, anote suas despesas, seus gastos e administre ele. Tem objetivos de curto prazo e de longo prazo também. Curto prazo é de 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Médio prazo de 5 a 10 e longo prazo acima de 10. Saiba quais são os seus gastos, evite fazer dívida sempre. E lembre-se, uma analogia, a dívida, quando você faz, é como, vou fazer uma analogia meia dura aqui, é como uma doença. Tá? Se você entrou em dívida, pagando juros, você tem uma doença. Então você vai optar conviver com a doença e a saúde cada vez vai se deteriorar mais, ou você vai curar a doença. Esse é o tratamento clássico. Agora tem um outro tratamento mais inteligente, que é você curar-se de uma forma preventiva. Como é que é a saúde preventiva? Você vai no médico antes, você analisa a sua situação e aí em cima disso você adota uma disciplina de mudar a sua vida, comendo de forma saudável, fazendo exercício e a sua saúde se restabelece e você não fica doente. Mais ou menos é isso que eu espero que aconteça com as suas finanças. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!